Então, estamos gravando. Então, como eu estava dizendo, a gente está quase no final, né? Só falta mesmo completar as equações de Maxwell, né? Onde que a gente está. Mas, antes de chegar nas equações de Maxwell, o que eu quero discutir hoje é o fenômeno de indução eletromagnética. Então, deve estar aí na tela para vocês, né? O quadro de abertura. Que é o que a gente... Não, nós nem chegamos a começar a falar, né, na aula passada. Mas, ok, vamos lá. Lembrei uma coisa. Antes de começar mesmo, eu já coloquei, já tem algum tempo, a lista de problemas recomendados do capítulo 7 do nosso livro-texto lá no Moodle, tá? Eu espero que vocês tenham visto. Tem uma lista enorme de problemas recomendados. São muitos problemas que tem nesse capítulo, né? E os problemas não são complicados, não. Acho que a maior parte deles é rápido de fazer, mas são importantes, né, para a compreensão desse conteúdo, a gente fazer esses problemas. Muito bem. Qualquer dúvida, é claro, estou aqui à disposição. Antes da gente começar, vamos rever onde que a gente está, né? Na aula passada, a gente introduziu campos magnéticos que podem variar no tempo, né? E, com isso, a gente teve que alterar um dos nossos postulados básicos. Vamos rever, então, assim, o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Qual que é o nosso problema básico, né? Então, vai lá, 20ª vez que eu faço um desenho desse tipo, né? Mas nunca é demais, né? Nosso problema básico é o seguinte: eu tenho uma carga elétrica, que eu vou chamar de carga de prova, vamos colocar um símbolo Q maiúsculo para ela, né, para diferenciar de outras cargas. Ela está aqui num certo ponto do espaço, especificado pelo vetor posição R, né, que está definido em relação a um sistema de coordenadas, né, quais forem as coordenadas que eu quiser, coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, o que for mais conveniente. Essa carga aqui pode ter uma velocidade. Ela tem uma velocidade em uma direção qualquer aqui, v. Né? E o nosso problema básico é saber qual que é a força que atua sobre essa carga que está aqui na posição R, né, devido a uma distribuição de outras cargas elétricas que podem estar na mesma região que está a carga de prova ou está numa região mais afastada, não importa. Eu quero saber qual que é a força sobre a carga de prova devido a essa distribuição de cargas ρ de R' e de correntes, né, que eu vou especificar por um J de R'. Né? R' é o vetor posição de cada um desses elementos de carga, cada um desses elementos de corrente aqui, que vai fazer uma força sobre a minha carga de prova. Aí a gente viu, e é o nosso primeiro postulado, né, a gente viu que a força sobre essa carga R, a gente viu assim, né, a gente escolheu escrever a força sobre essa carga Q aqui como sendo o produto da carga Q e um campo elétrico naquele ponto em que a carga está, né? Mas, de novo, a carga elétrica, essa velocidade dessa carga, esse V aqui, esse V lá, é produto vetorial com outro campo, que é o campo magnético naquela posição R lá. Então, esse aqui é o nosso primeiro postulado. A gente muda o nosso problema de achar força diretamente para um problema de achar o campo elétrico e o campo magnético. Né? E aí nós temos um conjunto de postulados que permite para a gente calcular esse campo elétrico e o campo magnético. Então, esses postulados, como eles estão hoje para a gente, são os seguintes. Vou copiar e colar aqui, ó. A gente tem uma expressão para o divergente do campo elétrico, né? Esse campo elétrico está aqui, em termos da densidade de carga ρ, que é essa densidade que está lá. Né? Temos uma expressão também para o rotacional do campo elétrico, que eu vou colocar aqui. Tentar, né? E agora, essa aqui que nós mudamos, né? Essa expressão para o rotacional do campo elétrico foi a que nós modificamos na aula passada, a gente incluiu esse termo aqui
que envolve variações do campo magnético no tempo, né? O campo magnético, por sua vez, né, para determinar ele, eu tenho outros dois postulados, né, que me dão o divergente do campo magnético, sempre zero, e o rotacional do campo magnético em termos da distribuição de correntes. Né? Vocês veem que o fato da gente ter introduzido esse termo aqui agora, essa variação de campo magnético no tempo, complica consideravelmente a solução do nosso problema. Por quê? Porque antes eu tinha duas equações aqui separadas. Deixa eu tentar tirar essa moldura aqui nessa equação, está me incomodando um pouco, que parece que essa equação é especial, né? E ela não é uma equação especial, não. Vou ver se eu consigo tirar essa moldura aqui. Vamos colocar aqui esse contorno. Consegui. Não tem nada de especial dessa equação em relação às outras. Né? Todas estão aqui mesmo nível de importância. Mas, então, como eu estava dizendo, a introdução desse termo aqui mistura campo elétrico e campo magnético nas mesmas equações. As equações agora não são mais independentes. Antes eu tinha duas equações que me permitiam determinar o campo elétrico, outras duas que me determinavam o campo magnético. Podia determinar eles separadamente. Agora não. Né? Elas estão misturadas. Eu não consigo mais, se eu tiver variações de campo magnético no tempo, né, eu não consigo mais resolver essas equações separadamente. É claro que, além dessas equações, eu preciso também das condições de fronteira, né, das condições iniciais do problema. São equações diferenciais, a solução completa depende das condições iniciais e condições de fronteira. As equações estão na forma diferencial, né, eu consigo passar elas para a forma integral. Vou colocar tudo aqui de uma vez. Se couber aqui, cabe a conta. Na forma integral, esse conjunto são as mesmas equações, não tem nenhuma diferença, as mesmas equações são escritas dessa forma. Né? Para passar para a forma integral, eu uso o teorema do divergente, teorema do rotacional, a gente já fez isso algumas vezes, eu acho que não precisamos fazer de novo. Não vou fazer. Bom, esse termo aqui, né, o chamado termo de indução magnética, responsável pela indução magnética. Então, antes de colocar essas equações na forma final, eu já anunciei na aula passada, né, tem uma inconsistência aqui. Essas equações aqui agora, elas estão inconsistentes. Tem um problema matemático a resolver aqui. Tá? Mas antes de encarar esse problema, eu quero discutir um pouco as consequências da introdução desse termo, né? O que a gente chama de indução magnética. Então, vamos olhar com mais cuidado esse fenômeno de indução magnética, tá? Que eu acho que vai gastar a aula toda de hoje. Mas é um fenômeno importante, né? Tem uma física importante por trás dele, uma física interessante e importante, e aplicações tecnológicas importantíssimas. Né? Então, para a gente entender bem esse fenômeno que eu quero dizer, eu vou fazer a seguinte figura. Tá? Vamos supor que eu tenho duas espiras, dois fios enrolados, né, contínuos. Então, vou pegar um fio aqui. Isso aqui vai ser a minha espira 1. É um fio, tá? Um material condutor enrolado. Tá? Aí, um outro ponto do espaço aqui, eu tenho um segundo fio, ponto 2, como parecido com o primeiro. Não? Deixa ele parecido mesmo, não tem problema não. Mas eles podem ter formatos quaisquer, tá? Não tem nada a ver assim, o formato de um do outro. Aliás, eles nem precisam estar perto um do outro, não. Pode um estar aqui e o outro lá no infinito. Tá? Em princípio, os efeitos que a gente vai discutir aqui são os mesmos. Só que se eles estiverem muito distantes, né, os efeitos podem ser muito pequenos, né, e estão fora da precisão, da sensibilidade dos nossos instrumentos de medida. Então, vamos supor que eles estão próximos o suficiente para que eu consiga detectar os efeitos que a gente vai discutir aqui agora, né, com os instrumentos que eu tenho disponível. Que efeitos são esses? Tá? Eu vou colocar uma corrente elétrica aqui na espira 1. Tá? Então, está a corrente aqui em vermelho. É a corrente, chamar ela de I1, tá? Para a gente lembrar que é a corrente na espira 1. Ela está dando a volta aqui, né, para isso que eu tenho um fio enrolado. Essa corrente I1 na espira 1, né,
ela vai provocar um campo magnético B1. Ela gera um campo magnético. Em princípio, eu posso calcular usando a lei de Biot-Savart, né? Vai ser um campo magnético B1, que, sei lá, tem linhas de campo, vou desenhar umas linhas de campo desse jeito aqui. Assim, tá? Esse campo magnético B1, ele chega até a espira 2. Tá? Então, agora acho que vocês entendem assim, a espira 2, ela tem que sentir o campo B1. Se ela estiver lá no infinito, B1 tende para zero no infinito, então ela não vai sentir nada. Então, ela tem que estar pelo menos um pouquinho mais para cá do infinito. Tá? Mas não importa a distância que elas têm, esse campo, que elas estejam uma da outra, né? Esse campo B1 vai causar um fluxo de campo magnético, que eu vou chamar de Φ2, através da área da espira 2. Eu posso calcular esse fluxo de campo magnético. Fluxo do campo magnético B1 através da área da espira 2 é a integral de B1 escalar DA2, né, sobre a área definida pela espira 2. O DA2, né, vamos pegar mais uma cor aqui, deixa eu ver se tem uma cor. Um amarelo aqui. DA2 é um vetor, né, perpendicular à superfície circundada pela espira 2, né, em todos os pontos, apontando para fora dela. O que é para fora, se é para lá ou se é para cá, né, a gente pode definir ligando com o sentido que eu percorro a espira aqui, quando interessa. Depois isso tudo fica mais claro. Bom, então, recapitulando, né, a corrente na espira 1 provoca um campo magnético que gera um fluxo de campo magnético na espira 2. Né? Vocês já devem estar adivinhando o que vai acontecer aqui. Né? Se a corrente I1 varia no tempo, ou seja, se dI1 dt for diferente de zero, o que vai acontecer? Se essa corrente variar, o campo B1 varia, o fluxo de campo magnético através da espira 2 varia no tempo. Eu vou ter um dφ2 dt diferente de zero. Ok? Então, vou ter uma variação de fluxo de campo magnético através da área da espira 2. Né? Vamos voltar atrás, vamos voltar no slide anterior, olhar nosso postulado aqui. Vamos olhar em forma integral, está aqui. Né? Talvez é esse postulado aqui que eu quero ver. Né? Em forma integral é isso aqui. Né? Isso aqui, ó, integral de B escalar dA sobre uma superfície é o fluxo de campo magnético através da área dessa superfície. Se ele varia no tempo, eu tenho um campo elétrico circulando, né, no contorno daquela superfície. Eu tenho um E escalar dL diferente de zero. Então, é isso que vai acontecer aqui. Né? Voltando aqui. Se a corrente na espira 1 variar, eu vou ter um campo elétrico induzido na espira 2. Vai ter uma corrente induzida na espira 2, por causa dessa variação do fluxo de campo magnético através da espira 2. Eu quero calcular isso, tá? Olha só. Eu vou calcular por uma forma qualquer das duas espiras, hein? Desafio, né? Bom, para calcular esse fluxo, essa variação de fluxo de campo magnético através da espira 2, acho que a primeira coisa que eu preciso é saber o fluxo. Não, preciso saber, para saber o fluxo, eu preciso saber o B1. Eu sei calcular B1, né? Eu posso usar a lei de Biot-Savart. Né? Então, o campo magnético B1 na espira, que a espira 1 produz, a corrente na espira 1 produz, é o famoso μ0 sobre 4π, a corrente lá na espira 1, tá? E aí eu tenho que fazer uma integral sobre dL1 produto vetorial com R chapéu dividido por R ao quadrado. Esse R aqui, né, é um vetor que vai de cada ponto dL1, né, o dL1 é vou aproveitar isso aqui para dL1. Isso aqui é o dL1, né? Vou colocar um dL1 aqui. dL1, não? É o elemento de comprimento que eu uso para percorrer a espira 1. Essa integral é feita sobre a espira 1. E R é o vetor que vai
de um ponto, desse ponto DL1 aqui até um ponto qualquer dentro da espira. Esse aqui é o vetor R, né? Dentro da espira 2. Eu quero saber o campo magnético B1 em pontos aqui através da espira 2, né? Porque eu quero calcular o fluxo de campo magnético através da área da espira 2. Então, preciso dos valores de B1 nesses pontos aqui da espira 2, né? Esse DA que está aqui é o DA2, né? Referente à espira 2. Bom, já viram que esse campo magnético aqui é difícil de calcular, né? A espira aqui com um formato qualquer, esse DL1 vai variar de um jeito, sei lá, esquisito, né? Se o formato da espira foi esquisito. Esse R chapéu aqui vai mudando também, né? Essa distância R ao quadrado aqui também vai mudando, cada ponto da integral ela é diferente, e pode mudar de um jeito maluco aí, eu não sei como que é. Tá, mas então tudo bem, mas essa integral aqui é complicada de calcular mesmo. Eu não sei em casos muito simples, né, que a espira tem um formato, as duas espiras têm que ter um formato assim, simples, simétrico, sei lá o quê. Mas uma coisa que eu posso ver, independente, antes de resolver essa integral, é que o campo magnético B1 é proporcional a I1. Se eu aumentar I1, B1 vai aumentar. Se eu diminuir B1, se eu diminuir I1, né, o campo B1 diminui também. B1 Opa, eu quero caneta branca. O campo B1 é proporcional à corrente I1. Alterar o valor da corrente I1 aqui não altera a direção e sentido do campo magnético, não. Só altera o módulo e é proporcional a ele. Então, o módulo de B1 é proporcional a I1. Por outro lado, o fluxo, que é o do campo magnético B1 sobre a área da espira 2, que é o que eu estou precisando aqui, né? Ele é proporcional a B1, né? Ele é igual a integral, vou repetir isso aqui, né? A integral de B1 escalar dA2, né? Isso aqui, B1, posso substituir o valor de B1 que eu tenho aqui, ó. Isso aqui vai ser μ0 sobre 4π e 1. Aí eu vou ter duas, né? Na verdade, são três integrais, né? Porque essa integral aqui é uma integral dupla, é uma integral sobre uma superfície. Eu vou deixar com um símbolo só. Isso aqui é integral sobre dA2, aí eu tenho integral sobre o dL1, né? Eu vou ter uma coisa assim, né? Isso aqui vai ser dL1, produto vetorial com R chapéu, dividido por R ao quadrado, tudo isso produto escalar com dA2. Uma integral tripla, né? Eu tenho integral sobre dL1 e depois eu integro sobre dA2, o resultado. Ok, então, integral bem complicada de fazer, num caso mais geral, mas olha o que eu achei aqui. Φ2 é proporcional à corrente 1. Né? Então, independente do valor da integral, o que eu sei? Φ2, o fluxo do campo magnético criado pela espira 1, é proporcional o fluxo do campo magnético criado pela espira 1 sobre a espira 2 é proporcional à corrente na espira 1. O fluxo na espira 2 é proporcional à corrente na espira 1. Simplesmente proporcional. A constante de proporcionalidade aqui é um número que é o resultado dessa integral. Né? É o resultado dessa integral aqui multiplicada por μ0 sobre 4π. Eu não sei quanto que vale, mas eu vou dar um nome para esse valor, o resultado dessa integral aqui, o resultado dessa integral multiplicado por μ0 sobre 4π, vou chamar essa constante de proporcionalidade de M, colocar um índice 2,1 para falar, isso aqui é a constante de proporcionalidade que liga o fluxo do campo magnético 1 sobre a espira 2, né, com a corrente na espira 1. Tá? Eu só sei que um é proporcional, o fluxo é proporcional à corrente. Não, o fluxo em uma espira é proporcional, o fluxo magnético em uma espira é proporcional à corrente na outra espira. Para calcular a constante de proporcionalidade, eu tenho que resolver aquela integral. Mas já andamos um grande passo. Eu sei que ela é proporcional. Esse M21 é chamada de indutância mútua.
entre a espira 1 e a espira 2. Posso colocar aquelas duas integrais numa forma mais legal. Tá? Eu vou usar uma outra forma da gente obter o campo magnético B1. Eu escrevi aqui atrás, vamos voltar ali atrás. Eu escrevi aqui atrás que o campo magnético B1 é μ0 sobre 4π, 1 dl1, produto vetorial com R dividido por R quadrado, lei de Biot-Savart. Mas eu posso calcular esse campo magnético B1 usando o potencial vetor, o potencial vetor A. Eu posso escrever que o B1 é o rotacional de um potencial vetor A1, ou seja, nesse caso, então, o fluxo Φ2, o fluxo desse campo magnético sobre a espira 2, vai ser a integral sobre a superfície da espira 2, vou repetir, de B1 escalar dA2, isso aqui substituindo o B1, escrevendo o B1 em termos do rotacional, isso aqui é a integral do rotacional de A1, produto escalar dA2. Essa integral é feita sobre a área da espira 2. Acho que está claro aqui, A2. Posso usar o teorema do rotacional aqui, transformar essa integral sobre uma superfície numa integral sobre o contorno daquela superfície. Isso aqui vai virar a integral sobre o percurso fechado que circunda a superfície da espira 2 de A1 produto escalar dL2. Notem, e tomem cuidado, que aqui eu estou misturando coisas das duas espiras que estão separadas no espaço. Esse aqui é o potencial vetor associado ao campo magnético da espira 1. Essa integral é feita sobre a espira 2. Acho que eu vou colocar um C2 aqui, para o contorno da espira 2. Bom, e esse potencial vetor A1? Eu posso calcular, a gente tem uma expressão para ele. Potencial vetor A1, a gente chegou numa... Potencial vetor A, a gente chegou numa expressão para ele lá atrás, parece que tem um tempão já, é μ0 e 1 sobre 4π, a integral sobre a espira 1, uma integral de linha, de dl1 sobre R. Esse é o potencial vetor no ponto R, que está a uma distância R desse elemento de percurso dl1. Ok, eu vou colocar esse A1 aqui, aqui, dentro dessa integral, tá? Vai aparecer, vocês veem que vai aparecer aqui um dl1 escalar dl2. Guarda essa integral aqui. Φ2 é integral sobre percurso da espira 2, A1, que é isso aqui, escalar dl2. Vamos ver se eu mesmo consigo lembrar de tudo isso, porque eu tenho que passar para o próximo slide aqui agora. Então, o que eu vou ter? Que o Φ2 é igual, já esqueci de dizer, é μ0 sobre 4π, μ0 sobre 4π e 1, μ0 sobre 4π, a corrente 1, aí vem a integral sobre C1, é um percurso fechado, a espira 1, e eu vou ter também a integral sobre a espira 2, e aqui vai ficar dl1, produto escalar com dl2, dividido por R. Ora, o Φ2 é a indutância mútua que a gente definiu lá atrás, entre a espira 2 e a espira 1, que multiplica a corrente 1. Quer dizer, eu achei aqui uma expressão para indutância mútua. Eu já tinha uma antes, mas essa expressão aqui é mais legal, eu acho. M21 é μ0 sobre 4π, integral sobre a espira 1, integral sobre a espira 2, integral sobre a espira 1 é o dl1, produto escalar com dl2, dividido por R. R é a distância entre um ponto e outro aqui, entre o dl1 e o dl2. Aqui eu tenho uma expressão que me permite, a princípio, calcular
a indutância mútua entre duas bobinas quaisquer. De maneira nenhuma é um cálculo fácil para com duas espiras quaisquer, né, de formatos quaisquer, né, orientações quaisquer. Mas já dá para ver isso aqui. Não? A indutância, de que depende a indutância mútua? Ela não depende da corrente na espira 1 lá, não. Ela depende dessas constantes, tudo bem, beleza? E ela depende, né, da forma e orientação, disposição no espaço dessas duas espiras, né? Tamanho, formato e as posições relativas que as duas espiras estão. O tamanho e o formato das espiras está contido aqui nesses vetores DL1 e DL2, né, que estão percorrendo a espira. Né? E a distância, a orientação relativa entre as espiras está aqui nesse R, que envolve a distância entre as duas espiras. Né? Quer dizer, a indutância mútua entre duas espiras depende apenas da geometria do arranjo de espiras. Ok? Mas tem uma coisa mais legal ainda, olha só, presta atenção, ponto crítico aqui agora. Né? O que acontece se eu trocar 1 com 2? Nada. Se eu trocar 1 por 2 nessa integral aqui, ó, isso aqui vai ficar DL2 produto escalar com DL1. Tanto faz, né? O produto escalar, eu posso trocar a ordem dos produtos. Né? Vou trocar a ordem dessas integrais, mas não muda nada. Quer dizer, M21 é igual a M12. Isso que é o jeito legal, que é a coisa legal de colocar a expressão para a indutância mútua nesse formato. Eu vejo que a indutância mútua da espira 1 sobre a espira 2 é igual à indutância mútua do contrário que eu falei antes. A espira 1 sobre a espira 2 é igual da espira 2 sobre a espira 1. Acho melhor que eu fazer um desenho para eu mesmo entender o que eu estou falando. Não? Olha só, se eu tenho aqui aquela situação que eu desenhei antes, eu tenho a espira 1, não? Tenho a espira 2, não? Eu coloco uma corrente na espira 1, né? Essa corrente aqui gera, vou chamar a corrente só de I, tá bom? Essa corrente gera um campo magnético, né? O campo magnético é verde, né? Essa corrente gera um campo magnético, né? Vai estar com orientação aqui assim, que gera um fluxo de campo magnético sobre a espira 2. Né? Se essa corrente varia no tempo, eu tenho um campo elétrico induzido na espira 2. O que essa expressão aqui está mostrando, né, é que essa situação é equivalente a essa situação aqui. Ó. Eu tenho a mesma espira 2, tá? Não parece não, mas é o mesmo formato daquela lá. A mesma espira 1, só que agora eu vou colocar a corrente ali na espira 2. Tá? Eu vou colocar a corrente na espira 2, corrente I, por isso que eu chamei a corrente só de I. Isso vai criar um campo magnético, né, que cria um fluxo de campo magnético sobre a área da espira 1. Se essa corrente variar no tempo, eu vou ter um campo elétrico induzido nessa corrente e eles aí são iguais, ou seja, né, o fluxo de campo magnético Φ2, né, produzido na espira 2 por uma corrente na espira 1 é M21 e, né, chamar a corrente só de 1. Né? E isso aqui é igual ao fluxo de campo magnético 1, né, na espira 1 produzido por uma corrente na espira 2, que é o M12, mesma corrente I. Quer dizer, M21 é igual a M212, eu posso chamar ele simplesmente de M, tá? Indutância mútua. A indutância mútua entre duas espiras só depende de quem são as duas espiras, do arranjo, da geometria desse arranjo das duas espiras. Não interessa em qual das duas está passando a corrente. A indutância mútua é uma característica desse arranjo. Isso é um resultado que não é nada óbvio. Tá? Ele aparece óbvio nessa expressão aqui. Se eu troco 1 com 2, eu tenho a mesma expressão. Então, não muda nada. Se eu calcular M21, o cálculo é o mesmo de calcular M12. Mas, a princípio, isso não é nada óbvio fisicamente. Não, assim, é um resultado que eu diria que é surpreendente. Esse resultado, que o fluxo de B produzido pela corrente I na espira 1, o fluxo de B através de 2 produzido pela corrente 1, corrente I em 1,
é igual ao fluxo de campo magnético produzido pela mesma corrente em 2 através de 1. Acho que eu falei certo, espero. Ok, acho que vou fazer um exemplo. Tem um exemplo legal no livro que mostra como que esse resultado é útil, né, para você calcular coisas. É sensacional esse exemplo. Não deixem de fazer. É o exemplo 710. Eu vou fazer ele aqui, tá? Meio resumidamente, mas eu quero que vocês façam ele. A situação é a seguinte: eu tenho um solenoide pequeno, tem 2 solenoides, um que é pequenininho, de comprimento L, um solenoide, vou escrever a situação, solenoide de comprimento L, tá? E raio A, ele está dentro, coaxial, né? Os dois têm dentro de outro solenoide, e o segundo solenoide é infinito. O comprimento dele é infinito e de raio B maior que A. Bom, a figura diz mais que 1000 palavras, né? Então vou copiar a figura do livro. Ctrl C e Ctrl V. A situação é essa aqui, ó. Espero que esteja claro para vocês. Né? Olha aqui, essa coisa que está aqui em cinza, né, no centro, é o primeiro solenoide. Ele tem um comprimento L, é o comprimento dele aqui. Né? Tem um raio A. Raio A está indicado aqui do lado de fora. O solenoide está lá dentro. Tem um raio A que é menor que o raio B do solenoide externo. Esse solenoide externo é um solenoide infinito. Tá? Esse solenoide externo aqui é um solenoide infinito. Qual que é a situação que eu quero? Eu tenho uma corrente I no solenoide 1, no solenoide pequeno. No solenoide, melhor dar nomes. Podia chamar um de A e outro de B. Não, eu vou chamar esse aqui de solenoide 1. Solenoide 1, de comprimento L. Outro solenoide é o 2, que é infinito. Tá? Eu tenho uma corrente I no solenoide pequeno. O que eu quero que vocês façam é calcular o fluxo de campo magnético, essa corrente I aqui no solenoide pequeno, né, produz um campo magnético. Eu quero calcular o fluxo desse campo magnético através da seção reta, da área da seção reta, né, do solenoide 2. E esse é um problema muito complicado. Por que ele é um problema complicado? Porque o campo magnético produzido por esse solenoide pequeno, ok, se eu tiver um ponto lá dentro do solenoide, bem longe das extremidades, eu sei como que esse campo é um campo solenoide, ele é um campo uniforme, constante aqui, só depende do valor dessa corrente aqui, né, e do número de volts por unidade de comprimento que eu tenho nesse solenoide. Mas aqui nas extremidades, as extremidades desse solenoide pequeno estão no meu problema, né? Aqui nas extremidades, o campo magnético é esquisito. Ele não é totalmente zero aqui fora desse solenoide, porque o solenoide não é infinito, né? Então, eu tenho um campo magnético aqui, produzido, sei lá, vai fazer, ele vai ter umas linhas de campo assim, elas são constantes lá dentro, mas aí sai aqui e faz umas coisas assim, né? O campo magnético faz Então, tem um campo magnético complicado nessa região aqui. E eu preciso saber ele para poder calcular esse fluxo através da área da seção reta do solenoide grande. Tá? Um problema que você pode levar aí um dia inteiro para fazer. Mas a gente pode usar esse resultado que a gente acabou de achar, né, que a indutância mútua entre as duas espiras, nesse caso são 2 solenoides, né, a indutância mútua entre elas é igual, para calcular isso de um jeito muito fácil, né, um jeito rápido aqui. É só a gente inverter o problema. Eu vou colocar a corrente I, em vez de colocar no solenoide interno, no solenoide 1, eu vou colocar a corrente I no solenoide externo.
Eu vou, de certa forma, né, inverter o problema. Vou colocar a corrente I no solenoide 2. Eu sei que ela está no 1, mas eu vou colocar no 2 e ver o que acontece. Se eu coloco ela no 2, aí eu sei, né, qual que é o campo magnético criado por essa corrente. Né? Aí eu não preciso nem calcular, a gente já calculou o campo magnético do solenoide muitas vezes. Né? Ele é zero do lado de fora do solenoide, ok? Não me interessa mesmo essa região aqui do lado de fora. E aqui dentro do solenoide, esse campo magnético é μ0, o número de voltas por unidade de comprimento que eu tenho nesse solenoide, que é o 2, né? Eu vou chamar de N2. N2 é o número de voltas por unidade de comprimento, né, do fio do solenoide 2. μ0 N2 vezes a corrente, né? Vezes a corrente I. E ele está na direção que eu vou chamar de Z-chapéu, que é essa direção aqui. Ó. Vou desenhar aqui. Essa aqui vai ser a direção do eixo do solenoide. Né? Essa aqui vai ser a minha direção Z-chapéu. Então, eu sei o campo magnético criado pelo solenoide infinito. Bom, aí eu posso calcular, então, o fluxo de campo magnético que esse campo magnético aqui, B, produz sobre o solenoide 1. Tá? O solenoide interno. Esse φ1 aqui vai ser B, né, o módulo desse campo magnético, vezes a área da seção reta do solenoide pequeno. É um solenoide, a área de seção reta, ele tem raio A, né? É um cilindro com raio A, a área da seção reta é π². Então, esse fluxo de campo magnético vai ser μ0, que é o campo B, né? N2 I vezes π A². A é o raio do solenoide interno. Ok? Esse é o fluxo através de uma espira só, né? Isso aqui é o fluxo através de uma espira do solenoide pequeno, do 1. Ok? Eu tenho que multiplicar isso aqui pelo número de espiras que eu tenho no solenoide 1, para ter o fluxo total através do solenoide 1. Então, guarda isso aqui. Ó. Deixa eu copiar ele. Né? Vou copiar isso aqui. Esse aqui é o fluxo φ1. Aí a gente passa para o próximo slide. E aí eu posso colar isso aqui. Isso aqui é o φ1, né? O fluxo total, vou chamar de fluxo total, através do solenoide 1, do solenoide interno, o número de espiras por unidade de comprimento que ele tem, vou chamar de N1, vezes L, que é o comprimento dele. Ele tem N1 espiras por unidade de comprimento, N1 vezes o comprimento dele me dá o número total de espiras. Isso aqui vezes μ0 N2 e π² me dá o fluxo total do campo magnético produzido pelo solenoide infinito através do solenoide pequeno que está lá dentro. Tá? Olha só, posso reorganizar, vou só reorganizar essa expressão, tá? Mudar as coisas de lugar aqui, ela vai ficar mais bonitinha, assim, a μ0 fica mais bonitinho na frente, não fica? Aí você coloca N1 e N2 juntos, né? μ0, N1, N2, posso colocar o L aqui. Não, vou colocar o π. Π devia estar do lado do μ0, né? Deixa para lá, preconceito só. Π, eu vou colocar L e A² juntos, né? São coisas da geometria dos solenoides, né? Do solenoide interno, né? L é o comprimento do solenoide interno, A é o raio dele. Peguei todo mundo? μ0, N1, N2, L, πA2, falta só a corrente. O fluxo de campo magnético através do solenoide 1, né? O solenoide pequeno, devido ao campo magnético produzido pelo solenoide 2, é uma constante, né, vezes a corrente. Isso aqui é indutância mútua, então. Né? Isso aqui é um M. Então, isso aqui é MI. Mas a gente já viu que a indutância mútua
Indutância mútua entre 1 e 2 é igual à indutância mútua entre 2 e 1. Indutância mútua, acabou o problema, né? Entre 2 e 1. Eu tinha invertido o problema, agora eu vou desinverter o problema. Esse aqui é o fluxo total sobre o solenoide 1, o pequeno, não? Devido à corrente no solenoide 2. Vou desinverter o problema. O fluxo total, voltar ao problema original, fluxo total sobre o solenoide 2, sobre o solenoide grande, né, infinito, devido à corrente que passa no solenoide pequenininho lá dentro, que cria um campo magnético complicado, é essa indutância mútua vezes o valor da corrente. Ou seja, a solução do problema já está escrito ali em cima, não? É o μ0, agora eu vou colocar o π do lado do μ0, igual eles gostam. N1, N2, né? L ao quadrado, vezes a corrente I no solenoide. Isso aqui é a mesma indutância mútua lá, que é igual 1 para 2 e 2 para 1. Legal, né? Assim, eu não precisei calcular esse campo magnético complicado produzido por um solenoide pequenininho. Eu só precisava saber do campo magnético produzido por um solenoide infinito. Com isso aí, né, usando o resultado que a indutância mútua entre um e outro é igual a o outro e 1, né, eu cheguei na solução do problema. Eu calculei o fluxo de campo magnético total através do solenoide pequeno. E isso aí tem importância prática, né? Daí eu posso calcular, assim, se essa corrente aqui variar no tempo, né, esse fluxo vai variar no tempo, eu posso calcular qual que vai ser a corrente induzida lá no solenoide grandão. Legal, né? Esse exemplo assim, ó, gente, como eu já falei antes, não deixem de fazer. Fiz ele aqui, vocês podem ter entendido tudo maravilhosamente, não fiquem felizes com isso, não se deixem enganar, vão lá e façam. Né? Se não entenderam tudo, mais uma razão para fazer ele com cuidado. Né? Se continuar com problemas, a gente volta a discutir isso, tá? Ou então vocês podem perguntar agora. Né? Bom, então, não havendo perguntas, né, a gente pode continuar aqui. Né? Se a corrente variar no tempo, a gente já falou sobre isso, isso aqui implica que eu tenho uma variação de fluxo no tempo. Né? Eu tenho uma variação de φ, vou chamar de φ índice B, né, no tempo. A corrente está numa espira, o fluxo campo magnético é na outra espira, eu tenho uma variação do fluxo magnético no tempo, isso aqui implica numa força eletromotriz sobre a segunda espira. Vamos dar nomes para elas. Né? Isso aqui é a corrente na espira 1, gera uma variação de fluxo, vou trocar esse índice B aqui por 2, para indicar que é o fluxo campo magnético sobre a espira 2, devido à corrente na espira 1. Né? Esse campo magnético que está na espira 2 é o campo magnético produzido pela espira 1, por essa corrente na espira 1. E se essa corrente varia no tempo, o fluxo campo magnético na espira 2 varia, isso provoca uma força eletromotriz na espira 2. Né? A força eletromotriz induzida na espira 2 devido à variação da corrente na espira 1. E a gente sabe como escrever essa força eletromotriz. Né? Essa força eletromotriz, que eu chamei aqui de ε2, vai ser menos dφ2 dt, né? Que é o que a gente viu na aula passada, e agora eu posso, já que eu sei uma expressão para φ2, né, eu posso escrever isso em termos da indutância. Isso aqui vai ser a taxa de variação no tempo, o φ2 é m/1. Né? Então, m é uma constante. A gente viu, né, que se o arranjo das espiras permanece o mesmo no tempo, né, a indutância mútua entre duas espiras só depende da geometria desse arranjo. Se essa geometria não muda, isso aqui não depende do tempo. Então, isso aqui é igual a menos m dI1 dt. Ok? Então, eu tenho uma variação da corrente na espira 1, provocando uma força eletromotriz na espira 2. Apesar, isso acontece, né? Assim, não tem nenhuma conexão física entre as duas espiras não encostam uma na outra, né?
elas conversam entre si via o campo magnético. Né? A corrente 1 produz um campo magnético, esse campo magnético aparece lá em cima da espira 2, né? A corrente varia no tempo, o campo magnético varia no tempo, aparece uma força eletromotriz na espira 2. Vai aparecer uma corrente na espira 2, né? Devido a essa força eletromotriz. E a conexão entre as duas espiras é o fluxo de campo magnético. E uma coisa que vocês podem estar se perguntando aí, que é o seguinte, né? Imagina que eu tenho só uma espira. Essa é uma coisa importante. Né? Vamos olhar para uma espira só. A outra pode estar aqui, mas está lá longe. Vou olhar para essa espira, eu tenho uma corrente I aqui nessa espira. Essa corrente provoca um campo magnético. As linhas de campo magnético, sei lá, depende da forma exata da espira, né? Mas estão em alguma coisa aqui. Sim, não? Se a corrente I varia no tempo, se DI dt varia no tempo, isso implica que o campo magnético B varia no tempo. Isso implica que o fluxo de campo magnético através dessa própria espira onde está passando a corrente varia no tempo. Tá? Eu posso calcular o fluxo de campo magnético φ através desse caminho aqui, através da própria espira onde está circulando a corrente. Claro, né? É B escalar dl, não? Sobre o contorno dessa espira. O dl aqui agora está nessa própria espira. Vou pegar o amarelinho aqui. Né? Agora tem um vetor dl aqui. Né? Eu vou... Que dl? É dA, né? dA. Desculpa. Não deu certo, não queria apagar só o amarelo. Esse pedaço de fio aqui ficou meio amarelado, mas deixa ele. O fluxo magnético é integral sobre a superfície da espira, que é dA. Agora, eu não dei nome para elas, não, porque eu estou olhando para uma espira só. Né? Isso aqui é o dA. dA. Não? Ou seja, eu vou ter uma força eletromotriz induzida na própria espira. A variação da corrente em uma esfera não só vai induzir uma força eletromotriz numa outra espira que esteja nas redondezas, mas vai autoinduzir uma força eletromotriz na espira. Vou chegar no mesmo resultado, né? Que está aqui. Ó, o fluxo de campo magnético, né, através da área dessa espira aqui, ele é proporcional à corrente na própria espira, porque o campo magnético nessa espira é proporcional à corrente. É o resultado que a gente viu antes. Não? Se esse fluxo varia no tempo, eu vou ter uma força eletromotriz, não? Que vai induzida na própria espira. Mas essa relação de proporcionalidade aqui, que é a que a gente usou para chegar na indutância, eu vou escrever, então, na forma de uma constante, que eu vou chamar agora de L vezes I. Quando eu estou falando do fluxo de campo magnético na própria espira, a gente chama essa constante de proporcionalidade de autoindutância ou simplesmente indutância. Antes era indutância mútua, né? Indutância entre duas espiras. Agora eu vou chamar isso aqui de autoindutância ou o mais usual, chamado só de indutância. Eu posso falar da indutância de uma espira, a indutância de uma bobina, né? Que é a soma da indutância das várias espiras que formam essa bobina. Né? E se eu tiver uma variação desse fluxo de campo magnético no tempo, né? Eu vou ter uma força eletromotriz autoinduzida na própria espira, né? Que vai ser menos a taxa de variação do fluxo de campo magnético no tempo. Esse fluxo de campo magnético eu posso escrever, então, como proporcional à corrente, né? Isso aqui vai ser menos L dI dt. A autoindutância ou indutância, simplesmente, né? Ela só depende do formato da espira, né? Da característica da espira. Não depende do tempo, não depende da corrente, se a espira não mudar. Né? E mais uma coisa, né? O L, esse L aqui, vai ser maior do que zero sempre. Né? Ele é uma grandeza positiva. O fluxo de campo magnético é diretamente proporcional à corrente. O campo magnético está sempre
na direção determinada pela corrente. Tá? Então, esse sinal menos aqui é importante. Esse sinal menos me diz que a força eletromotriz induzida na minha autoinduzida na minha espira é sempre oposta à variação da corrente no tempo. Né? Dá para entender isso fisicamente, né? Se a corrente estiver diminuindo no tempo, aparece uma força eletromotriz com um sinal contrário dessa corrente aqui. Desculpa, né? Se a corrente estiver aumentando no tempo, a corrente está aumentando no tempo, DI/dt maior do que zero. Então, a força eletromotriz que aparece é negativa, por causa desse sinal menos aqui. Quer dizer, ela tende a induzir uma corrente no sentido oposto dessa que já está lá. Essa corrente está aumentando no tempo, a força eletromotriz induzida induz uma corrente no sentido contrário. De novo, né, a gente viu isso na aula passada também, a natureza está tentando manter as coisas como estão, a natureza conservadora. A corrente está aumentando no tempo, ela gera uma força eletromotriz no sentido contrário, ela gera uma corrente no sentido contrário, tentando manter a corrente lá embaixo, tentando manter a corrente no valor que era antes. Tentando, né? Porque essa força eletromotriz não é igual a menos DI/dt. Ela tem esse L aqui. Né? Esse L, né? essa indutância, a partir de agora eu vou chamar isso só de indutância. A indutância, quais são as unidades dela? É uma grandeza nova, é uma grandeza importante, então vale a pena a gente dar uma olhada nas unidades. Unidades de indutância no sistema internacional, que são as mesmas unidades da indutância mútua, claro, né? A definição das duas é a mesma, é a constante de proporcionalidade entre fluxo de campo magnético e corrente elétrica. O nome dessa unidade no sistema internacional de unidade é Henry, ou Henry. Né? É o nome de um sujeito, Henry, mas como todas as unidades, a gente escreve o nome, apesar de ser o nome de uma pessoa, a gente escreve com letra minúscula, o plural aqui é Henrys. Né? Segue a norma inglesa de fazer o plural. Né? E o símbolo é um H maiúsculo. O símbolo da unidade é a letra maiúscula, mas o nome é sempre escrito com letra minúscula. É uma norma técnica. Né? O que é um Henry e unidades mais usuais? Né? Isso a gente pode tirar da definição, dessa expressão que a gente acabou de colocar aqui, é mais legal. Né? Eu vou voltar no slide anterior, está aqui. Ó. A força eletromotriz é menos L DI/dt. Né? Então, deixa eu repetir isso aqui. A força eletromotriz, que é uma coisa medida em volts, né? A gente viu isso na aula passada também. Força eletromotriz de uma bateria, por exemplo, né? Igual a diferença de potencial nos terminais da bateria. Isso aqui é medido em volts. Corrente no sistema internacional é medida em ampere e o tempo é medido em segundos. Portanto, as unidades de indutância, que é igual à unidade da indutância mútua, que é o Henry, H maiúsculo, vai ser o quê? Volt vezes segundo dividido por ampere. Volt vezes segundo dividido por ampere. Ok, segundo e ampere já são unidades fundamentais, volt não é, mas aí para mim está bom deixar desse jeito. Né? Posso reduzir isso aqui para 7 unidades fundamentais, claro, mas não precisamos se preocupar com isso, não. Volt é energia por unidade de carga, né? A carga não é unidade fundamental, o ampere que é, então deixa para lá. Vai dar muito trabalho, não vale a pena. Volt é uma unidade usual, volt vezes segundo por ampere é o equivalente do Henry. A indutância é uma grandeza interessante, né? Importante. Se você está trabalhando com circuitos elétricos, é fundamental, né? Você saber a indutância dos componentes do seu circuito. Ela é uma medida, ela é interessante, eu falei que ela é interessante porque ela é uma inércia elétrica. Em muitos pontos, ela é análogo à massa. Massa de um objeto é uma inércia mecânica, né? Assim, vou falar um termo nada técnico, a preguiça que o objeto tem de ser colocado em movimento, né? A resistência, entre aspas, que um objeto se opõe para a mudar o movimento dele é o que a gente chama de massa, né? Inércia. A indutância é uma inércia elétrica. Para a gente ver isso, a gente pode analisar aqui uma corrente, um circuito simples.
Talvez vocês já tenham feito isso em Fundamentos de Eletromagnetismo, né, outro curso de Eletromagnetismo, mas sempre interessante fazer de novo. Vou pegar uma bateria que tem força eletromotriz ε0, né? Vou colocar toda a indutância no meu circuito nesse ponto aqui, indutância L. Isso aqui é o símbolo para um indutor, né? Um indutor é um objeto, um componente de circuito eletrônico que tem uma indutância grande, a gente chama ele de indutor. Do mesmo jeito que a gente chama de resistor, tem esse símbolo aqui, um componente que tem uma resistência grande. Para simplificar a minha vida, né, é claro que um pedaço de fio, como esse que eu estou usando para ligar esses componentes aqui, eles têm resistência elétrica, eles têm indutância, né? Mas eu vou colocar toda a indutância do circuito aqui nesse L, toda a resistência do circuito aqui nesse R. Aqui. Aí vou escrever a equação desse circuito aqui e resolver ela. O que eu posso escrever aqui? Ó? Que pode usar as leis de Kirchhoff para isso, né? Que é a mesma coisa, conservação de energia aqui. Então, energia por unidade de carga aqui que eu tenho o ε0, né? A força eletromotriz total, né? A força eletromotriz da bateria, mais a força eletromotriz do indutor, né? Que está contida nessa indutância aqui, que é menos LDIDT, a expressão que a gente tem aqui. Isso aqui tem que ser o potencial através do resistor, né? Que é a corrente vezes a resistência, o valor da resistência daquele meu resistor. Eu estou supondo aqui que toda a resistência está aqui, né? Resistência dos fios, etc. E a resistência da bateria também está aqui. Ou então que minha bateria é ideal, tá? Tem resistência interna 0, eu não preciso preocupar com a resistência dela. Deixa eu reorganizar essa equação aqui para chegar numa forma que a gente sabe a solução. Isso é uma equação diferencial para corrente, né? LDI/dt menos R, não, mais R vezes I, né? Mais R vezes I, porque esse R foi para o lado de cá, eu troquei o sinal de tudo, passei esse cara para o lado de lá, e vou passar o ε0 para o lado de lá também, então vai ficar menos ε0, isso aqui é igual a 0. Essa é uma equação diferencial para corrente elétrica, né? Que é manjada, né? Curso de equações diferenciais, se fizeram, com certeza vocês resolveram uma equação desse tipo 1 milhão de vezes. A função I de t, a solução dessa equação diferencial, a corrente em função do tempo, é ε0 sobre R, né? As duas coisas que aparecem aqui, que multiplica 1 menos a exponencial de menos R sobre L vezes T. Essa expressão de como a corrente varia no tempo nesse circuito RL aqui, né? Bom, se quiser testar, né, é só derivar isso aqui no tempo, substitui aqui e vê se dá uma igualdade. Né? Substitui essa expressão aqui, deriva ela no tempo, substitui aqui e vê se dá uma igualdade. Tá. Acho que é útil ver o gráfico dessa expressão. Não é difícil a gente esboçar o gráfico dessa expressão. Como que a corrente varia no tempo. Fácil de ver isso. Para t igual a 0, essa exponencial dá 1, 1 menos 1 dá 0, a corrente é 0. Então, t igual a 0, a corrente está aqui no 0. Aí, à medida que t vai aumentando, esse termo aqui, né, ele vai diminuindo. Né? Ou seja, assim, aqui eu vou ter um número menor do que 1 e que é cada vez mais próximo de 0. Esse termo aqui vai diminuindo. Ele vai de 1 para 0. Né? Para t infinito, quando t é infinito, exponencial de menos infinito dá 0. Então, isso aqui dá 1. O valor limite da corrente para tempos infinitos é ε0 sobre R. É esse valor aqui, o qual a corrente vai tender assintoticamente. Posso calcular aqui para o tempo t igual a L sobre R, né? Aqui que eu vou ter exponencial de menos 1, então vai dar 1 menos exponencial de menos 1. Exponencial de menos 1 é 0,37, sei lá. Bom, não importa. A curva vai ser uma coisa assim. Ok, já que apareceu uma caneta aqui, não.
Já tenho uma caneta amarela, que é essa aqui. Deixa eu fazer essa curva aqui. A corrente vai tender, né, exponencialmente para esse valor assintótico aqui. Minha curva não está muito bonita, não. Assim, não tem essa flutuação aqui, não, mas vocês me perdoam isso aqui. Quer dizer, quando eu ligo a bateria, né, a corrente não vai instantaneamente para esse valor ε0 sobre R. Né? Ela vai indo exponencialmente. Tá? Então, dependendo dos valores relativos da resistência e da indutância, isso aqui pode ser um tempo muito longo ou um tempo muito curto, que a corrente leva para ficar nesse valor ε0 sobre R. Rigorosamente falando, matematicamente falando, a corrente vai levar um tempo infinito para chegar nesse valor. Né? Mas o que é infinito aqui nesse caso depende da precisão do nosso voltímetro aqui, né? Do nosso amperímetro que a gente colocar aqui no circuito, né? Para medir essa corrente elétrica. Dependendo da precisão dele, isso aqui pode ser 1 segundo, 1 milissegundo, né? Pode ser 10 segundos, sei lá, depende dos valores relativos de R sobre L. Mas o que eu queria mostrar com essa coisa aqui é que eu tenho que fazer um trabalho, não é a bateria. A bateria ela gasta energia para estabelecer essa corrente I0, que é a corrente, digamos, vou chamá-la de corrente final, tá? Corrente do tempo infinito. A bateria gasta energia para estabelecer essa corrente. Ela tem que fazer um trabalho, né, para vencer essa inércia do circuito, essa inércia que o circuito tem em ter uma corrente nele, né, em alterar a corrente. A corrente era 0, aí a bateria está tentando aumentar a corrente, e o circuito, não quero, não. A bateria tem que fazer uma energia, tem que fazer um trabalho, né, sobre o circuito. Parte dessa energia que a bateria faz, né, ela é perdida, entre aspas, né, ela é dissipada no resistor, por efeito Joule. Né? Aqui eu vou ter uma potência que é R vezes I ao quadrado, o resistor está perdendo energia. Na situação final aqui, o resistor vai estar dissipando uma energia por unidade de tempo, que é R vezes I ao quadrado, né? E essa energia tem que ser fornecida pela bateria para manter a corrente 0 no circuito. Né? Quando eu vou estabelecendo a corrente, eu vou aumentando a corrente, uma parte da energia vai sendo dissipada aqui no resistor, mas boa parte vai ficar armazenada aqui no indutor, né? Vai ser guardada aqui no indutor. Né? Na verdade, ela é armazenada no campo magnético que estabelecido, né, no indutor, no campo magnético criado por essa corrente que está circulando aí no indutor. E essa parte da energia ela pode ser recuperada. Né? Esse processo de estabelecer a corrente do circuito é um processo reversível. Ok? Bom, a gente pode calcular essa energia que está armazenada no indutor. Então, vamos fazer isso. Olha só. Não é difícil, não. É um passo rápido aqui. O trabalho feito pela bateria, por unidade de carga, o trabalho feito pela bateria por unidade de carga, para uma carga da volta no circuito. Trabalho por unidade de carga feito pela bateria. É o trabalho feito para essa carga dar uma volta no circuito todo. Né? Esse trabalho, que eu vou chamar de W1, vai ser... Para que eu tenho que fazer esse trabalho? Para vencer aquela força eletromotriz oposta, né? O menos LDI/dt, que aparece no indutor. Então, esse trabalho é LDI/dt. Ok? Um trabalho feito contra a força eletromotriz que aparece no indutor devido à variação de corrente nela. Então, claro, esse trabalho vai mudar à medida que o valor da corrente varia. Bom, esse é o trabalho feito por unidade de carga. Agora, se eu quiser saber o trabalho por unidade de tempo no circuito, deixa eu definir isso. O que é corrente? Né? A corrente I é igual à carga total de carga que passa por unidade de tempo num ponto do circuito. Ok?
Isso implica, então, que o trabalho por unidade de tempo que eu tenho que fazer para passar cargas no circuito tem que ser a quantidade de cargas que passa por unidade de tempo naquele ponto, vezes o trabalho feito em cada carga. É o I vezes o W1, o WI, né? Que vai ser o W1 que a gente calculou aqui. Ou seja, vai ser a corrente vezes L vezes DI dt. Esse é o trabalho por unidade de tempo. Trabalho por unidade de tempo é a potência. É energia por unidade de tempo, né? Potência, dW dt. É o que está escrito aqui, né? Vai ser, vou colocar o L na frente, vai ser LDI dt. LDI dt. Muito bem, eu quero achar esse trabalho, né, total feito para ir do tempo zero até o tempo t, no qual o valor da corrente é um certo valor I lá, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou integrar isso aqui no tempo. Eu vou integrar o trabalho feito por unidade de tempo, né, do tempo zero até o tempo t, vou integrar isso no tempo, e isso aqui tem que ser, L é uma constante, né? A integral de I dI dt integrado no tempo, né? Desde o tempo zero até o tempo t. Então, vocês já sabem o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou cortar dt com dt, isso aqui vai dar integral de dw, vai dar o trabalho total, né, realizado até esse tempo t, ou seja, a quantidade de energia armazenada, né, no indutor naquele instante de tempo. Isso aqui vai ser igual a L, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou cortar dt com dt aqui, eu vou ficar com uma integral em DI, uma integral na corrente, desde a corrente no instante tempo zero, que é zero, até a corrente no instante tempo t, que eu vou chamar de I, simplesmente. Então, essa integral de I DI dá meio de I ao quadrado, né? Então, isso aqui vai dar meio... Vou repetir essa equação lá na frente, que ela ficou exprimida aqui, né? Meio de I ao quadrado, onde I é a corrente no instante tempo t, tá? Por definição aqui. Vou repetir essa expressão, que é a nossa expressão final aqui, né? A energia armazenada no circuito, onde tem um indutor, a energia armazenada no indutor, né? A energia armazenada no indutor, no qual está passando uma corrente I, é meio de L I ao quadrado. Não? Falei que a dedução disso era fácil. Não? Esse é o trabalho que a bateria tem que fazer no circuito para estabelecer a corrente elétrica, né? Para fazer a corrente chegar num valor I. É possível a gente colocar essa expressão numa forma mais geral, uma forma que mostra diretamente que essa energia que eu forneci ao circuito, né? Eu falei, está lá armazenada no indutor. Você armazenada como? Está guardada em pacotinhos lá dentro desse indutor? Não, ela está armazenada no campo magnético criado pela corrente I no indutor. Tá? Então, eu quero chegar numa expressão aqui que deixe essa coisa explícita, né? Que essa energia aqui, essa energia W aqui, né? Que está lá na região do indutor, ela está armazenada no campo magnético do indutor. Tá? Para fazer isso, olha só, vou usar a definição de indutância. Na definição de indutância, eu sei que o fluxo de campo magnético criado pela corrente I no indutor, né, é Φ igual a LI, proporcional. Né? Essa é a definição de indutância. A definição de L que a gente fez ali atrás agora. Então, eu posso escrever o seguinte: o fluxo de campo magnético Φ, né, que é igual a LI, por isso aqui, em termos do campo magnético, a integral de B escalar dA. Essa integral é feita sobre a área da superfície do meu indutor, lá da minha bobina.
Bom, vou escrever o campo magnético em termos do potencial vetor, né? Isso aqui é integral, então, de rotacional de A. Né? Lembrando que o campo magnético pode ser escrito como rotacional de um vetor, que é o vetor que a gente chama de potencial vetor, né? O A. Isso aqui é integrado sobre a área da minha espira, da minha bobina, do meu indutor. Né? Uso o teorema do rotacional aqui para transformar essa integral de superfície numa integral sobre o contorno dessa superfície. Né? É um contorno fechado, né? A integral é a integral de A escalar dl. Calma que a gente vai chegar lá. Né? Muito bem. Isso aqui é o fluxo campo magnético, né? que dá isso aqui. Mas eu... sim, o trabalho aqui, né? Eu quero achar uma expressão para o trabalho em termos de campo magnético. Então, vou escrever isso aqui. W, né? O trabalho, energia armazenada lá no indutor, que é meio de Li ao quadrado, como a gente escreveu ali. Vou escrever isso assim, ó, meio de Li vezes I. Vou colocar o outro I aqui. Ó. Separei esse quadrado aqui. Para quê? Para fazer aparecer esse Li, que eu tenho uma expressão para ele aqui. Então, isso aqui vai dar meio, né, da Li é a integral de A escalar dl. Então, vou colocar aqui dentro da integral. Isso aqui é a integral de I, né, esse I aqui, tá? E esse Li aqui eu vou escrever como A escalar dl. Esse Li que eu achei através do fluxo, né? A escalar dl. Essa integral é feita sobre a espira, né? Sobre o indutor, né? A bobina lá, que tá, onde está circulando essa corrente I aqui. Vou fazer outra coisa aqui, vocês vão ficar horrorizados. Assim, olha, o sentido dessa corrente I aqui é o mesmo sentido do DL. Né? O DL aqui é o vetor que percorre a bobina, a espira, percorre o indutor. É o indutor onde essa corrente está circulando. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo meio de... vou escrever I vetor escalar A, né, integrado sobre o contorno da espira dl. Tirei o sinal de vetor do dl e passei para o I. A corrente tem o mesmo sentido desse dl. Né? Estou fazendo isso para colocar um pouco de sal, para vocês poderem engolir o que vem a seguir. Né? Isso aqui é a corrente num circuito em uma dimensão. Né? Estou percorrendo um fio, um circuito. E se eu tiver uma corrente num volume, em vez de ter um fio, eu tenho uma corrente que está passando num volume. Acho que é fácil de aceitar, né, que essa corrente I aqui vai virar um J, vai virar corrente por, né, unidade de área, né, quantidade de carga que passa por unidade de área perpendicular à direção do movimento. Né? Então, em um volume, para a gente partir para um caso mais geral, em um volume no qual, em vez de ter uma corrente I, não é linear, uma corrente em uma dimensão, eu tenho uma corrente, uma densidade de corrente tridimensional, eu vou ter uma expressão que é o análogo dessa aqui, vai ser meio da integral de J escalar A, né? Só que isso agora é integrado sobre o volume todo. Né? Se eu tiver numa superfície, em vez de J, eu vou ter K, né? Densidade de corrente, densidade superficial de corrente por unidade de comprimento perpendicular à direção da corrente, né? E integrado na superfície, nesse plano. Aqui não, tem no caso mais geral, que é uma corrente num volume, uma densidade de corrente volumétrica J. Tá? Então, esse I aqui vai virar J e uma integral sobre um percurso vai virar integral no volume. Aqui eu tenho uma expressão para quantidade de energia armazenada, né? O campo magnético não está bem explícito aqui, ele está escondido nesse vetor A. Né? Esse vetor A aqui é o potencial vetor. B é igual ao rotacional de A, que a gente usou aqui. Ele apareceu aqui quando a gente transformou B no rotacional de A. Mas, de qualquer forma, essa aqui é uma expressão geral, já dá para ver ali. Mas eu vou além, tá? Vou além. Eu vou usar
a lei de Ampère para transformar esse J aqui, escrever esse J em termos de campo magnético. Tá? Vou copiar essa expressão para a próxima página, que ela é uma expressão geral. Eu consegui copiar só a expressão, Ctrl+C e Ctrl+V. Quero levar isso lá para cima. Agora eu vou usar a lei de Ampère para poder escrever aquele J ali em termos de campo magnético. A lei de Ampère me diz que o rotacional de B é igual a μ0 vezes J. Não é isso? Então, isso implica que eu posso escrever J como sendo 1 sobre μ0 rotacional de B. Vou substituir esse J aqui lá na minha expressão. Então, minha expressão para energia armazenada vai ser meio da integral... vou colocar o μ0 do lado de fora. μ0 é uma constante, né? Pode ficar aqui do lado de fora. 1 meio, 1 sobre μ0 da integral de rotacional de B, produto escalar com A, integrado no volume todo. Para fazer essa integral aqui agora, né, eu vou fazer o que a gente já fez essa coisa antes. Né? Vou usar uma dessas regras de produto. Vamos usar a regra de produto 6. Nós já fizemos um cálculo desse tipo antes. Tá? Eu posso chamar isso aqui de resolver essa integral por partes. Mas é a regra de produto 6, que está lá no apêndice do livro, na contracapa do livro. Eu escrevi ela aqui, deixa eu copiar ela. Já escrevi ela em termos desses vetores que a gente tem aqui mesmo, né? A e B. De acordo com essa regra de produto, vocês podem conferir lá na contracapa do livro, se for a 4ª edição, ou lá no finalzinho, nos apêndices, depois dos apêndices, né, no livro tem uma relação dessas relações vetoriais. Esse produto aqui, né, produto rotacional de B, produto escalar com A, rotacional de B, produto escalar com A, eu posso abrir ele, né, nessas duas coisas aqui. Ou seja, essa integral aqui eu posso dividir ela em duas. Né? Então, esse trabalho aqui vai ser meio, essa energia armazenada lá, 1 sobre μ0. Isso aqui é exatamente o que eu tenho ali dentro. Então, vai ficar integral de B, produto escalar com rotacional de A. Isso aqui é só matemática, tá? Esse passo daqui para cá, só usei uma transformação matemática. Isso aqui é integrado sobre o volume todo do meu objeto, onde está passando a corrente J. Então, isso aqui é uma integral sobre o volume. Não? E aí eu tenho a segunda integral, vai aparecer aqui menos, não posso esquecer das constantes, meio, 1 sobre μ0, a integral do divergente de A produto vetorial com B. Ok? Integrado no volume todo. Não? Bom, rotacional de A, a gente sabe o que é, né? Rotacional de A é o próprio campo magnético. Então, aqui o que eu tenho é B produto escalar com B. É o B ao quadrado. Né? Então, a energia armazenada ficou meio de 1 sobre μ0, a integral sobre o volume todo, onde está passando aquela minha corrente J, que já sumiu daqui, né? De B ao quadrado de tal, as coisas estão começando a tomar forma aqui, né? Menos meio de 1 sobre μ0, e essa integral aqui é a integral de um divergente no volume. Posso usar o teorema do divergente para transformar essa integral numa integral de superfície. Integral de volume, eu vou transformá-la numa integral de superfície usando o teorema do divergente, que superfície é a superfície que circunda esse volume aqui. Não? E vai ser integral de A produto vetorial com B, não? Integrado
na superfície que circunda, né, que é a fronteira desse volume no qual a primeira integral é feita. A gente já fez essa mesma coisa antes, né, quando a gente estava calculando a energia armazenada num campo elétrico. Agora estou calculando a energia armazenada em um campo magnético e a gente vai chegar num resultado muito parecido. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esses limites de integração aqui, né, dessas duas integrais, tenderem para infinito. Né? O que significa isso? Em vez de integrar só sobre o objeto no qual está passando essa corrente J aqui, né? A espira onde tem a corrente, a bobina onde tem a corrente, um objeto qualquer que esteja passando a corrente, eu vou aumentar. Eu vou pegar a integral, né, e aumentar esse limite de integração. Se eu fizer isso nessa integral aqui, não faz diferença nenhuma, porque só tem corrente em cima do objeto. Se eu integro sobre um volume maior do que o objeto, não tem corrente do lado de fora, a corrente é zero do lado de fora, a parte do lado de fora do objeto contribui zero, nada, né, para essa integral. Então, eu posso fazer esse limite aqui tender para infinito. Do mesmo jeito, aqui eu posso fazer o volume tender para infinito. A integral está certa, tá? O valor numérico dessa integral aqui, se vocês resolverem essa integral, calcular isso aqui, dá o mesmo valor dessa de cá. Né? As duas estão certas. Só que agora eu vou fazer um macete para simplificar essa expressão aqui. Eu vou aumentar os limites de integração. Vou fazer o limite de integração tender para infinito. Eu vou integrar sobre o universo inteiro. X, Y e Z, de menos infinito até mais infinito. Tá? Quando eu faço isso, o que acontece? B ao quadrado é um número sempre positivo. Essa integral aqui vai crescendo. Para isso aqui ficar com o mesmo valor, é óbvio que essa integral aqui tem que diminuir. Essa aqui está crescendo, essa aqui tem que ir tendendo para zero. E, de fato, ela tende para zero mesmo. Ó. Note que isso aqui é uma integral sobre uma superfície, a superfície que circunda esse volume. Quando esse volume tende para infinito, o potencial vetor A ele é proporcional a 1 sobre R, né? Onde R é a distância que está tendendo para infinito. O campo magnético B, que aparece aqui, que é outro termo que aparece aqui, ele é proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Então, esse produto de A com B é proporcional a 1 sobre R ao cubo. A integral sobre uma superfície, né? Vou colocar assim, integral de dA, né? A integral, que esse dA aqui, né, que está tendendo para infinito, ele vai crescer com R ao quadrado. Né? Eu estou aumentando o meu volume de integração indo para o infinito, a superfície que circunda esse volume está indo para o infinito também. A área dessa superfície ela cresce com o raio dela ao quadrado. Né? São as superfícies esféricas, tanto faz. Né? Então, ó, esse termo aqui do integrando cresce com R ao quadrado, esse aqui cai com 1 sobre R ao cubo, 1 sobre R vezes 1 sobre R ao quadrado. Então, essa integral tende para zero. Né? Essa integral aqui, ó, tende para zero quando R tende para infinito. E essa aqui vai crescer até tomar o valor todo do W. Quer dizer, fazendo essa... Só vou precisar de mais esse slide aqui. Então, fazendo R tender para infinito, eu chego na expressão final que eu queria. A energia armazenada ali no campo magnético, agora eu posso ver que ela está armazenada no campo magnético, né? Eu tenho expressão em termos do campo magnético, ela é meio 1 sobre μ0, módulo do campo magnético ao quadrado, de tal. Né? Lembra que essa integral aqui ela é feita sobre o espaço todo, sobre o universo inteiro. Um jeito dramático de falar. Né? Os limites de integração vão sobre toda a possibilidade de variação dessas integrais. Né? Bom, gente, essa é a expressão final que eu queria chegar na aula de hoje. Eu vou trocar esse limite de integração aqui. Em vez de falar que é sobre um volume, eu vou colocar aqui para deixar isso explícito. Né? A integral é feita sobre todo o espaço. Né?
Isso é importante, né? Porque o B ele cai, né, com 1 sobre R ao quadrado, então isso aqui cai com 1 sobre R à quarta potência, né, B ao quadrado, é cada vez menor, mas só é zero a contribuição do integrando, só é zero no infinito. Então, o campo magnético se estende até o infinito. Então, eu tenho que integrar até o infinito. Isso aqui, nessa expressão, é análogo à expressão que a gente tem para a energia armazenada num campo elétrico. Vamos dar um espaço aqui, né? Análogo à energia armazenada em campo elétrico. Vocês lembram dela ainda? Em campo elétrico vou chamar de W índice E, ela é meio, epsilon0, aqui é 1 sobre μ0, né? A integral sobre todo o espaço, né, do módulo do campo elétrico ao quadrado. Essa energia armazenada no campo elétrico, essa energia armazenada no campo magnético. Se você tiver, então, um campo eletromagnético, você tem um campo, você tem tanto campo elétrico quanto um campo magnético, né? A energia total que você tem é a soma dessas duas, né? Isso é importante, né? Essa energia carregada por uma onda eletromagnética, uma onda eletromagnética é um jeito de você transmitir energia de um ponto ao outro, né? O vídeo que o Alan recomendou, ele menciona isso lá, inclusive, né? A energia é transportada pela onda eletromagnética, isso está certo, eu concordo, né? E a energia transportada por uma onda eletromagnética, que é um campo elétrico oscilante, né, com módulo E, e um campo magnético oscilante também, né, com módulo B, é a soma dessas duas energias aí, né? Se estiver no vácuo, né, porque isso aqui é μ0 e ε0. Depois a gente vê como que isso muda na matéria. Acho que a gente já viu o campo elétrico, mesma coisa, né? Se eu tiver na matéria, em vez de μ0 aqui, eu vou ter o μ, né, a permeabilidade magnética do meio. Bom, gente, essa expressão é o mesmo comentário que a gente fez lá, que eu fiz lá atrás, né? A mesma discussão que tinha lá atrás, quando a gente estava falando de energia elétrica, mas, afinal de contas, onde é que a energia está armazenada? Essa integral aqui é sobre o espaço todo. Então, essa integral está me dizendo assim, não, eu tenho um campo magnético, ele se estende até o infinito, a energia contida, guardada nesse campo magnético, está espalhada pelo espaço todo. Ok, ela é grande onde o campo magnético é grande. Ela cai, né, à medida que eu vou tendendo para o infinito, que o campo magnético vai caindo. Isso aqui cai com 1 sobre R à quarta potência, né? Mas essa energia aqui, essa integral me diz, não, a energia está no espaço todo, a energia no campo magnético. Se eu voltar atrás aqui no slide anterior, onde eu tinha uma outra expressão, onde essa integral aqui, né, o integrando só é diferente de zero na região do espaço, no volume, onde eu tenho densidade corrente, J. J só é diferente de zero dentro daquele volume onde essa corrente está circulando. Então, essa integral aqui, ela me diz que a energia está contida neste objeto, dentro desse objeto onde está circulando o J. Ela fala, não, a energia está contida em J, na densidade corrente, né? As duas expressões dão o mesmo valor. Essa expressão aqui, né, dá para você o mesmo valor dessa expressão de cá, tá? A pergunta que fica é essa. Tudo bem, eu sei a quantidade de energia, mas onde é que ela está? Ela está na corrente? Ela está no campo magnético? Essa é uma questão que a gente foge dela falando assim, olha, não interessa. Tá? O que me interessa é saber a quantidade de energia que eu tenho. Eu sei a quantidade de energia que eu tenho, né? É tanto isso aqui, onde que ela está? Sei lá, eu consigo extrair ela, né? Eu consigo pegar essa densidade, pego esse campo magnético aqui, né? Acoplo com ele, consigo extrair essa energia, né? Fazendo algum dispositivo aí, e eu sei a quantidade total de energia que eu posso extrair. E é isso que interessa, é isso que tem significado físico no final das contas, né? De certa forma, está fugindo da questão. Fala, Matheus. Não, é porque eu estou aqui quebrando a cabeça, porque eu não lembro dessa discussão sobre
onde a energia fica armazenada, no caso da mecânica, porque, em tese, seria o campo gravitacional seria análogo ao campo elétrico, né? E eu não lembro dessa discussão aparecer na mecânica. Isso tem algum resultado relevante para lá, análogo a esses? É interessante a sua pergunta. É interessante. Em mecânica, a gente não discute isso, não, né? Mas a mecânica tem forte similaridade com o eletromagnetismo, né? No sentido que a força gravitacional, e, portanto, o campo gravitacional, ele formalmente, matematicamente, ele tem a mesma forma que o campo elétrico, né? Então, essa questão procede lá também. Onde é que está contida a energia num campo gravitacional? Né? Está no campo gravitacional, então ele se estende pelo espaço todo, porque o campo gravitacional cai com 1 sobre r ao quadrado, também, assim como o campo elétrico, ou ela está no objeto de massa m? Matheus, eu nunca pensei muito sobre esse problema, não, mas você tem toda a razão. A gente não discute isso lá, mas aqui a resposta que eu vou te dar agora é a mesma coisa. Você pode se perguntar isso lá. Em geral, em mecânica, você considera que a energia está contida no campo gravitacional e pontos, né? Você faz as contas com isso, que é o que a gente faz aqui no eletromagnetismo também. O usual é usar essa expressão aqui para calcular a energia armazenada num campo magnético, ou essa aqui para calcular a energia armazenada num campo elétrico. Com a soma das duas, você tem os dois. Né? E em mecânica, você faz a mesma coisa. Você calcula a expressão similar usando o campo gravitacional, a energia contida no campo gravitacional. A gente nunca fala que a energia está contida na massa, né, que gera esse campo gravitacional. Mas é a mesma discussão. E eu gostei disso aí, porque na mecânica falar assim, falar que a energia está na massa, isso é engraçado, né? Massa, pelo menos, é uma coisa concreta que a gente enxerga, né? O objeto com a massa, e aí ficam, não sei se vocês acham, eu acho mais natural considerar que a energia está contida no campo elétrico ou magnético ou gravitacional. Mas você tem razão, é a mesma, essa coisa não é discutida. Não me lembro de ter visto essa discussão em mecânica também, mas ela pode ser colocada lá também, tá? Da mesma forma. Assim, a minha opinião... Obrigado, professor. É interessante. Não, perdão, você ainda não... Para mim, você tinha terminado de comentar, não pode falar, perdão. Não, pode falar, fala primeiro que eu tenho que lembrar o que é que eu ia falar. Pode falar. Não, eu só ia agradecer mesmo. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu lembro. Não, lembrei o que eu ia falar. O que eu ia falar assim, a minha opinião pessoal sobre o assunto. Tem uma coisa, né, que se vocês forem fazer eletromagnetismo 2, vocês vão estudar ondas eletromagnéticas, né? Se vocês assistirem um vídeo lá que o Alan recomendou, acho que eu vou colocar esse vídeo, o link para esse vídeo. O Alan mandou ele, né, mas aí se perdeu no chat do curso, eu vou colocar ele lá no Moodle, né, o link para esse vídeo, que algumas pessoas me perguntaram. Mas o que eu quero dizer, tanto nesse vídeo quanto a gente não viu, né, a gente vai verá, se a gente for até lá no Eletromagnetismo 2, uma onda eletromagnética que consiste em um campo elétrico e um campo magnético oscilando, se propagando no espaço, ela sai daqui e vai andando, chega lá em Júpiter, em uma outra estrela. Essa onda eletromagnética ela carrega energia, né? A gente recebe luz de estrelas distantes aqui. Essa luz é uma onda eletromagnética e ela tem energia. Se vocês quiserem um exemplo mais próximo, o Sol, né? Você sente energia na pele, né? O Sol está te esquentando aqui. Como é que ele faz para te esquentar? É uma onda eletromagnética que seu corpo está absorvendo. Você está absorvendo energia transportada pelo campo elétrico e pelo campo magnético. Então, para mim, faz todo sentido. Você fala assim, não, a energia está armazenada no campo elétrico, no campo magnético. Eu transporto ela pelo espaço, né, transportando esse campo elétrico, esse campo magnético de um ponto até outro. Então, eu gosto muito de considerar que essa expressão aqui está mais próxima do que... Usar o termo realidade é sempre perigoso, né? Mas está mais perto do que eu diria que é a realidade física, né? A energia está armazenada no campo elétrico e no campo magnético
e no campo gravitacional. Mas isso eu digo assim, isso pode gerar uma discussão de horas. Professor. Legal, professor. Oi, Ana. Obrigado. Você vai dar Eletro 2 também? Bom, Ana, essa coisa funciona assim, de um jeito que eu não tenho todo o controle, não. Tá? No departamento de física, a gente faz o seguinte, em um certo momento, perto do final do semestre, que acontece uma coisa que já deveria ter ocorrido. A secretaria pergunta para todos os professores quais são as disciplinas que a gente gostaria de dar no semestre que vem. Né? Então, eu vou pedir eletromagnetismo 2. Né? Eu gostaria de dar eletromagnetismo 2. Mas isso não significa que eu vou ficar com eletromagnetismo 2, não. E essa coisa vai para o chefe do departamento, né, que aí analisa todos os pedidos e, em princípio, ele tenta atender o que os professores querem. Mas, é claro, assim, um outro professor pode pedir eletromagnetismo 2 também. Né? Aí o chefe vai tentar fazer esse jogo de xadrez, né, equilibrando os desejos de cada professor e a conveniência. Eu estou dando eletromagnetismo 1 nesse semestre agora para vocês, para a sorte ou azar de vocês, não sei, não precisa me contar se é sorte ou azar. Mas eu não tinha pedido eletromagnetismo 1 em primeira opção, eu tinha pedido ótica em primeira opção. Mas aí o que aconteceu? Por alguma coisa que eu não entendi, só eu tinha colocado eletromagnetismo lá eu tinha colocado como segunda opção. Né? Nenhum outro professor pediu eletromagnetismo 1, nem primeira, nem segunda, nem terceira opção. E o Sebastião tinha pedido ótica em primeira opção, né, junto comigo. Então, o que foi mais conveniente? Fala, não, o Sebastião, então, que quer dar ótica, o Paulo Sérgio queria dar ótica, mas topa dar eletromagnetismo 1. Então, eu fui para a minha segunda opção. Então, pode ser que aconteça isso, né? Tem um passo intermediário aí que eu não falei, que é o seguinte: antes de ir para o chefe do departamento, esses pedidos do colegiado para essas disciplinas do ciclo profissional de física, os pedidos que os professores fazem vão para o colegiado de graduação em física. E o colegiado recomenda, a gente gostaria desse professor, daquele, tá? E é aí que vocês podem ter uma influência. Não sei se vocês fazem isso, né? Os estudantes têm representação no colegiado. E os estudantes podem falar no colegiado, olha, a gente não quer, os estudantes vão fazer essa disciplina, não querem o professor fulano de jeito nenhum. Ou o contrário, né? Assim, os alunos que vão fazer a disciplina estão pedindo para que o professor dessa disciplina seja fulano. E o colegiado normalmente atende os pedidos dos estudantes. Tá? Assim, claro que tem uma discussão, né? Mas normalmente atende. Então, respondendo a sua pergunta de um jeito mais simples, não sei. Eu vou pedir eletromagnetismo 2. Se eu vou ganhar mesmo ou não, depende do que o colegiado de graduação em física quiser e dos pedidos dos outros professores. Não, ia ser ótimo, porque aí ia continuar com a mesma didática, igual o Emanuel faz, que ele dá mecânica 1, aí depois ele dá mecânica 2. Aí continua, tipo, eu acho uma forma bem melhor assim, porque aí o professor continua com a mesma didática, sabe? Sim, não, e essa coisa é levada em consideração. Então, eu diria que a minha chance de ficar com eletromagnetismo 2 é boa. Eu vou usar esse argumento, falar, olha, se eu dei o curso 1, é bom ter uma continuidade, né? Porque de repente muda, né? Como você mudar de carro, você está numa corrida de carros, correndo com o carro, aí você muda para outro carro, e aí, a pilotagem é diferente. Em geral, o colegiado leva isso em consideração, tenta, nesses cursos que tem sequência, 1 e 2, né? A e B não tem sequência, 1 e 2 tem sequência. Física quântica 1, física quântica 2, a tendência é manter o mesmo professor, mas nem sempre isso é possível. Mas tenta fazer uma força aí, professor, porque até por conta mesmo de não ter mais a estrutura 2 e física e introdução à física das partículas, pegar a Eletro 2 aí para completar essas 60 horas seria perfeito para a gente. Não, com certeza eu vou pedir, vou usar esse argumento que a Ana falou, assim, eu vou falar, olha, seria legal que aí eu dou continuidade no curso, dando o mesmo tom, né, no curso,
Espero que seja presencial, mas no mesmo tipo de curso, né? Vamos ver. Então, espero que dê certo. Eu gosto disso, eu gosto de dar essa sequência, né? Eu dei o curso 1, eu quero dar o curso 2 também. Eu estou repetindo um agora, porque no semestre passado eu tinha dado o eletromagnetismo 1 também, mas nesse semestre não tem eletromagnetismo 2, né? Por isso que eu pedi ótica, porque, de uma certa forma, a ótica também é uma sequência de eletromagnetismo 2. O começo do curso de ótica é muito parecido com o começo do curso de eletro 2. Você estuda ondas eletromagnéticas, propagação de ondas eletromagnéticas. Então, olha, é um curso importante, tá? Assim, é claro que a gente está vendo aqui os fundamentos de eletromagnetismo. A parte com isso aqui, a princípio, você é capaz de resolver, a princípio, é capaz de resolver qualquer problema em eletromagnetismo. Mas tem questões importantes que a gente está deixando de lado e não vamos ver, né? Que assim, movimento de cargas aceleradas, qual que é o campo elétrico e magnético que isso gera, né? Radiação eletromagnética, como é que a gente trata a radiação? O que é isso exatamente? E a gente completa o curso. Você chega em expressões para o campo elétrico, para o campo magnético, que são mais gerais do que a lei de Coulomb e a lei de Biot-Savart. Então, é um curso que eu acho que é bom, é importante para a formação. Não é fundamental, mas é importante. Assim, esse é o. Perdão. Pode perguntar. Não, o senhor estava falando agora há pouco da ótica ou do eletro 2, que era fundamental? Só foi um pouco os perdido. dois, não. Fundamental, eu acho assim, fundamental, igual eletro 1, acho que é fundamental. Eletro 2 ou ótica, eu não acho que é fundamental, não, mas todos os dois são cursos importantes. Eles têm uma parte que é muito similar. É claro que em ótica você trata coisas diferentes que você não vê em eletro 2, que é, por exemplo, difração, fenômenos de difração, que é super complicado, interferência, você tratar direitinho mesmo. Complexo, tem que ter um tratamento cuidadoso, digamos. Isso aí você não vê em eletro 2, né? Mas eletro 2 você vê umas coisas importantes, que é radiação, você vê coisas que são muito similares à ótica. Propagação de ondas eletromagnéticas, isso é ótica, né? O começo do curso de ótica e o começo do curso de eletro 2 tem muito a ver um com o outro. Muito parecido. Beleza. Né? Todos os dois são cursos importantes, mas eu não chamaria eles de fundamentais, não. Tá? Se você puder, faz os dois. Se não der, escolhe um dos dois e você não está ruim em escolher um ou o outro, não. Tá? Assim. Eu ouvi falar que ótica é muito difícil. Na hora que chega na parte de difração, a gente apanha bastante. Mas, assim, depende do nível de profundidade que você vai na coisa, né? Eu penso, o mais importante é entender o conceito, né? Os conceitos fundamentais ali, e os detalhes matemáticos deixa para se a gente precisar de fazer a conta mesmo, né? Então, você pode pegar um professor de ótica que fala, não, eu quero que faça a conta. Aí você vai ter que enfrentar uma conta complicada. Você pode pegar um professor e falar assim, não, eu quero que vocês entendam a lógica da conta, como que você faria se você tivesse que fazer. Mas não precisa fazer, não, você vai gastar um dia inteiro para fazer. Então, depende um pouco do nível de profundidade que você entra. Mas não é complicado, não. Os conceitos não são tão complicados, né? A matemática pesa. No caso, professor, eu ia perguntar até aquela hora, mas você começou até respondendo mais ou menos. Você estava falando que em eletro 2 a gente vai chegar em radiação. A gente vai ver decaimento, alfa, beta, radiação ao G, vai ver... Não. A gente só vê em eletro 2, você vê só os princípios fundamentais de radiação eletromagnética.
né? Só chegando no espectro de ondas mesmo, espectroscopia, né, no caso. Assim, a radiação OG, por exemplo, né, isso envolve física de materiais, né, porque o OG vem de mudança de um elétron de um nível de energia para o outro, né, transferindo energia para outro elétron. Tem eletromagnetismo envolvido, sim, mas tem física de sólidos envolvido também. E é uma coisa bem mais específica, né? Então, em eletro 2, a gente fica mais na radiação eletromagnética em geral. Né? Qual que é? É um curso Mais interessante, generalizado. viu? Assim, pensando aqui, estou pensando o que tem eletro 2, acho que eu gosto mais de eletro 2 que de ótica, apesar de eu trabalhar com ótica. Né? Porque, olha, além dessa parte de ondas eletromagnéticas, que é a base da ótica, né? Você precisa saber bem para saber ótica, tem a parte de eletromagnetismo relativístico, que assim, é maravilhoso. Você vê, você gosta de fundamentos de física, você vê, nossa, assim, que teoria bonita. E como que as duas coisas casam tão bem, né? Relatividade e eletromagnetismo. Bom, relatividade foi feita para casar bem com o eletromagnetismo, então isso não é surpresa. Mas acho que você fica com uma teoria bonita. Assim, pelo menos eu gosto bastante. Né? E tem essas questões interessantes, né? Assim, qual que é o campo eletromagnético produzido por uma carga acelerada que está mudando de velocidade? Não é trivial, né, de escrever, mas você consegue uma expressão matemática para esse campo, assim, que é uma extrapolação, né? É uma generalização da lei de Coulomb e da lei de Biot-Savart. Uma expressão para o campo elétrico, outra para o campo magnético. É um curso bonito. Eu gosto de eletro 2 também. Então, corre atrás, professor, que a gente faz. Isso daí sem falta. Não, com certeza. É o curso que eu vou pedir em primeira opção. Não tem ótica no semestre que vem, né? Não pensei ainda o que eu peço segunda opção, não. Mas, sei lá, talvez física quântica, alguma coisa assim. Mas a minha primeira opção vai ser eletromagnetismo, com certeza. Se for física Dois. aí talvez, aí que tá. Se for quântica, aí vai ter Mário Sérgio e ainda o Nelson. Competindo, né? Estão pedindo. É. Eu não sei, eu acho que o Mário Sérgio está dando quântica esse período, né? Se ele Não tá está dando só algum, provavelmente ele vai. Eu não introdução. sei, eu não lembro mais quem está dando o quê. A gente não encontra com as pessoas, né? Eu tenho ido muito lá no departamento, né? Hoje até que não, mas tenho ido lá pelo menos 4 vezes por semana. Mas tem pouca gente indo, então não encontro. O Emanuel eu vi uma vez só nesses últimos 2 anos. Mário Sérgio, 0, não vejo. Então nem sei que disciplina que eles estão dando. Mário Não, Sérgio, Mário Sérgio está dando introdução, né? E eu acho que eu também vi que ele está dando quântica esse semestre. Né? Agora, o professor Nelson mesmo, ele continua dando métodos, né? Métodos 1, aí eu não sei se ele está dando métodos 2 e ele vai querer dar quântica também semestre que vem. Né? Isso a gente só sabe. Bom, infelizmente, você só, todos nós, né, vamos ficar sabendo quem serão os professores só depois da matrícula. Isso não é de maldade, não. Assim, ainda mais nesse semestre, está tudo atrasado. Como eu falei, né, esse pedido dos professores já deveria ter ocorrido. Mas, até agora, assim, eu até perguntei para a secretaria, mandei um e-mail para a secretaria, cadê o pedido de disciplinas para o semestre? Vai sair, vai sair. Mas nós já estamos praticamente no final do semestre. Aí vem o período de férias, né? A matrícula, não sei se já começou ou não, mas vai ser tudo muito corrido. Provavelmente a gente, tanto vocês quanto eu, aqui, vou ficar sabendo que disciplina que eu vou dar, assim, 1 ou 2 dias antes das aulas começarem, no ritmo que a coisa está indo. Vamos ver, paciência. É normal. Mas, assim, as matrículas mesmo vão começar somente no meio do mês que vem. É? Né? Tá. O período de matrícula vai ser esse. Como ainda vai ter questão de nota até o dia 26, então acho que lá para o dia 15 e aí lá para o dia 20, mais ou menos, a gente vai ter mais ou menos uma ideia.
Então, talvez tenha, assim, eu acho difícil, porque depois desse pedido dos professores, o pessoal tem que fazer um quebra-cabeça, né? Montar o quebra-cabeça tentando equilibrar os pedidos de todos os professores. E tem que passar pelo colegiado de graduação e pós-graduação antes, né? Então, não sei se vai dar tempo de... Estou olhando aqui para ver se por acaso saiu esse pedido. Não saiu o pedido de disciplinas, não. Eu não sei se vai dar tempo de fazer isso lá antes do dia 15, dia 20 de março, mas se souber, eu conto para vocês. Vocês vão saber, né? Através do representante de vocês no colegiado de graduação, ele vai saber quais são as indicações e, normalmente, o chefe de departamento acata as recomendações dos colegiados de graduação e de pós-graduação. É muito raro mudar um professor que foi recomendado pelos colegiados. Ok, então, gente. Vamos parar aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou parar de gravar, então. Bom, então, hoje é quinta-feira, né? Na terça-feira que vem a gente continua. Terça-feira de manhã eu coloco a prova no Moodle, né? A nossa última prova. E a gente vai praticamente fechar o curso na terça-feira que vem. Vamos fazer a última modificação que a gente precisa nos nossos conjuntos postulados, né, nas equações de Maxwell, vamos chegar na forma final, e aí vou só fazer uns comentários gerais, né, sobre eletromagnetismo, né, apresentar as equações de Maxwell da matéria, a gente fecha o curso. Gente, bom final de tarde para vocês, até mais. Obrigado, professor, para você também. Bom trabalho aí, bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Professor.